45 a 51. Marcos, capítulo 6, versos 45 a 51. Eu quero deixar com você, para este culto, encerrar com a vontade de Deus na sua vida, o desafio de enfrentar as tempestades da vida e vencê-las. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 45 ao 51. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados. Que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração, desse texto que retrata Jesus andando sobre o mar. Não foi a primeira e a única vez que isso aconteceu. Jesus andou sobre o mar e Pedro também, segundo outra narrativa. E Jesus, mais uma vez, demonstra o seu poder sobre a natureza, o seu poder sobre as coisas criadas. E mais uma vez a expressão presente na palavra de Deus vem trazer alento, conforto e vida para o coração daqueles que andavam com Cristo. Não tenham medo. O texto narra ato contínuo, a multiplicação de pães e peixes, em que os discípulos estavam cansados e haviam acabado de ver um grande milagre de Jesus alimentar uma multidão de cerca de 10.000 pessoas. Pois o texto bíblico fala em termos de 5.000 homens, coloque aí pelo menos, ou no mínimo, o dobro de mulheres e mais algumas crianças que não eram contadas na época. Jesus havia alimentado cerca de 10.000 pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. O conhecido e tão falado milagre da multiplicação. Agora chegou a hora de ir embora. Mas Jesus, diz o texto, despede-se dos seus discípulos, dizendo: vão à frente, e daqui a pouco eu estarei com vocês. E como você leu comigo, Jesus foi ao monte para orar. Quando voltou para estar com seus discípulos, percebeu que eles já estavam distantes da margem e que eles lutavam contra ventos contrários. E diz o texto que eles já estavam cansados, sem forças, de tanto remar e não sair do lugar. A ilustração é perfeita. A ilustração é perfeita para aquilo que muitas vezes eu sou e como tantas vezes eu me sinto. Remando, 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 sem sair do lugar. E pior, tendo de enfrentar grandes ondas e ventos contrários. É o que eu diria, são tempestades externas. Realidades que vão além da nossa capacidade física, além da nossa capacidade racional, que vão além do nosso domínio e da nossa competência, mas que acontecem. Quantas vezes somos tomados de açoite por decepções, fatalidades, frustrações, tragédias, adversidades, a insegurança do nosso dia a dia, as situações complicadas que surgem e nos abatem sem que nós queiramos, como muitas vezes sem que nós as quiséssemos. Os ventos fortes são aqueles que nos açoitam de fora para dentro, que nos assustam, que põem em risco a nossa integridade,
que levam para longe da margem segura, e quando nos damos conta, estamos sozinhos. Estamos enfrentando essas circunstâncias sem que percebamos qualquer ajuda. Lá estavam os discípulos, literalmente remando contra a maré, sendo açoitados pela adversidade e pela dificuldade, a ponto de desanimarem. Mas é curioso perceber no texto um detalhe importante. Você leu comigo o texto e percebeu que, além dos ventos contrários, eles tiveram uma surpresa terrível. Não bastasse a afronta, não bastasse o risco, não bastasse o perigo de ventos contrários, de ondas grandes, de repente eles se deparam com um fantasma vindo na direção deles. Pelo menos o texto diz que lhes parecia um fantasma. Isso me remete a uma outra realidade, de que nós muitas vezes enfrentamos não só tempestades externas, mas carregamos tempestades internas também. O coração do homem é enganoso, diz já a palavra de Deus. E você percebeu que eles estavam tão amedrontados que começaram a ver assombração. Porque o texto diz, Marcos registra da seguinte maneira: e de repente eles pensaram que era um fantasma. Quando viram Jesus andando sobre o mar, pensaram, não era, mas eles acharam que fosse. Homens experientes, pescadores, doutos naquilo que sempre fizeram, possivelmente nadadores, e nunca tinham visto tal imagem. Eles então gritam, e diz o texto que eles ficaram apavorados. Não bastassem as tempestades externas, eles agora têm de enfrentar também tempestades internas, da mente conturbada, do coração perturbado, do medo descontrolado, das dúvidas imensuráveis, de tristezas profundas, levando-os à depressão e, por certo, à vontade de desistir. Porque não seria demais pensar que, em meio a esses gritos que, diz Marcos, eles externaram, estivessem o risco de: agora sim, tudo acabou. Pois não foram esses os gritos que eles também proferiram quando Jesus já estava dentro do barco e a tempestade açoitava o barco, e eles disseram: mestre, não te importa que morramos? Nós vamos morrer, e o Senhor está aí dormindo. Porque, de fato, quando nós percebemos que todas as possibilidades, os nossos recursos se esgotaram, o nosso conhecimento não foi suficiente, as nossas forças chegaram aos limites, o barco não sai do lugar, é aqui que vamos morrer. O sentimento de falência, o sentimento de fracasso, o sentimento de absoluta inabilidade leva-nos a conclusões equivocadas e precipitadas. Percebam que, evidentemente, os fatores externos contribuíram para que as coisas piores dos corações deles viessem à tona e eles começassem até a acreditar que fantasmas existissem. Não reconheceram Jesus. Viram o que não existia, onde a realidade era outra. Confundiram seus olhares. Temeram o que não precisava ser temido. Se assustaram diante daquilo que não lhes oferecia risco. Uma mente confusa, um coração perturbado, uma vida conturbada leva-nos a conclusões precipitadas, encontrando naquilo que existe coisas que não existem, impedindo-nos de ver a realidade pura, genuína e real. Era Jesus. Mas o medo
lhes tomava conta e eles não conseguiam enxergar Jesus. Queridos, muitas vezes enfrentamos situações tão complexas. De fato, a dor do seu coração é tão intensa, o sentimento de frustração é tão agudo, que nós realmente perdemos de vista Jesus. Como então podemos recuperar a visão? Como podemos então olhar adiante das ilusões? Como podemos enxergar a realidade além dos fantasmas? Como nós podemos crer diante do medo, enfrentando as tempestades? Eu tiro 3 lições desta narrativa. Eu consigo extrair daqui e aplicar à minha vida, primeiramente e consequentemente à sua, 3 atitudes que nos levam a enfrentar as tempestades e vencê-las. A primeira delas é efetivamente encarar o perigo e continuar remando, mesmo que tenhamos dificuldades para ir adiante. O texto diz que eles estavam lutando. Eles ainda não haviam desistido. Eles estavam lutando, remando, talvez em círculos, possivelmente, talvez debatendo entre si, rema daí, rema daqui, joga, levanta a vela, puxa o leme, joga para um lado. Um debate, uma discussão sem fim, porque eles estavam lutando. Diz o texto, Jesus os viu lutando com dificuldade. Mas é de se destacar o fato de que eles ainda não haviam desistido. Isso fez com que Jesus fosse ao encontro deles. Queridos, em nome de Jesus, ainda não é hora de você desistir. Pode ser que não seja mais a hora de você continuar indo na direção que você tanto quis ir sozinho. E agora é a segunda aplicação. Eles estavam se esforçando, mas as forças deles não eram suficientes, e era a hora deles aceitarem a ajuda de fora. Diz o texto que Jesus foi na direção deles para prestar-lhes ajuda. Lutando sozinho, nós não vamos a lugar algum. Vale a pena lembrar, quem esteve na quarta-feira, do texto de Davi, que diz lá em 2 Samuel 21 que Davi cansou-se de lutar, mas Abissai e outros 3 jovens vão a eles: não, vamos lutar, não vamos deixar a estrela de Davi se apagar. Nós lutaremos com você. Nós precisamos de ajuda. Melhor ainda quando esta ajuda é do Senhor. Jesus estava indo na direção deles e trouxe a mensagem mais acalentadora que alguém poderia ouvir: não tenham medo, sou eu. Diversas vezes os discípulos precisaram da confirmação de que era Jesus quem estava indo ao seu encontro. Lembram-se daquele momento pós-ressurreição, quando Jesus entra na sala e diz: não tenham medo, paz com vocês, sou eu. Precisamos reconhecer a presença constante, infalível, gloriosa, pacificadora, acalentadora de Jesus, que acalma a tempestade, que silencia os ventos, que diminui os mares e que faz o nosso barco prosseguir. Não é hora de desistir, precisamos aceitar a ajuda e contar com a ajuda de Jesus. E por último, e para mim a mais importante lição, atrelando-se às outras narrativas que temos de Jesus acalmando a tempestade. Em mais outras 2 narrativas nós encontramos Jesus acalmando a tempestade. Uma delas, quando Jesus estava no barco,
E o vento batia contra o barco, e os discípulos temeram morrer, e Jesus disse: por que vocês estão assim? Eu estou aqui. Num outro momento, Jesus estava indo ter com eles e chamou Pedro para dizer: vem comigo, Pedro, vem andar comigo sobre as águas. Pedro sai do barco, sente o vento bater em seu rosto, desvia o olhar de Jesus para a água, e diz o texto que ele começa a afundar. Avaliando essas três narrativas, eu tiro a seguinte conclusão: dentro ou fora do barco, o melhor lugar para se estar é com Jesus. Se Jesus está fora do barco, lance-se do barco, ande sobre as águas, vá ter com Jesus. Se Jesus está no barco, permaneça no barco, ali é o lugar mais seguro. Estar com Jesus é o melhor lugar, se Jesus está presente. Tempestades externas, como as decepções e fatalidades que a vida provoca. Tempestades internas, como a dúvida, a inconstância, o engano do nosso coração, levando-nos a sensações equivocadas, levando-nos a conclusões precipitadas. Mas eis que vem ao longe aquele que acalma o mar, eis que vem na sua direção aquele que tem todo o poder de tomarmos-nos pela mão e nos guiar-nos até a margem segura. E como nós lemos no texto, diz a palavra de Deus que Jesus entrou no barco, o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados, perplexos, surpresos, sem acreditar naquilo que acabaram de ver. No momento, o medo; no momento, a frustração; no momento, o desespero; no momento, a sensação de falência. Vamos morrer. Jesus está presente. Agora a perplexidade, agora a paz, agora a esperança, agora a segurança. Cristo está comigo. O melhor lugar para estar é o lugar onde Jesus está. Nesta noite eu quero desafiar você a enfrentar as tempestades, que todos nós temos de enfrentá-las, com as mesmas atitudes que esse texto nos apresenta. Jesus viu o esforço dos discípulos, viu que eles remavam com dificuldade, mas ainda não haviam desistido. Jesus percebeu que eles precisavam de ajuda e foi ajudá-los. Eles aceitaram a ajuda de Jesus. Eles receberam Jesus no barco. Eles acalmaram o seu coração ouvindo a promessa: não tenham medo, eu sou Jesus. E Jesus, ao subir no barco, trouxe paz, trouxe esperança, trouxe segurança, trouxe vida. Nesta noite eu quero desafiar você a não sair daqui sem levar Jesus no barco da sua vida, para a semana que começa, para as decisões que serão tomadas, para o caminho a ser percorrido, para a crise a ser enfrentada. Não confie no seu coração. Não gaste suas forças além daquilo que você pode suportar. Não desista antes da hora. Creia, Jesus está vindo. E Ele vai entrar no barco. E Ele vai trazer a paz que nós tanto precisamos para prosseguir. Ele está no seu barco? Se Ele está no seu barco, descanse, pois a paz se estabelece. Todos nós temos de enfrentar tempestades. Algumas vezes temos a sensação de que a tempestade não desiste nunca. Uma após a outra. Uma noite após a outra, as nuvens escuras cobrem o céu, águas torrenciais descem sobre nossas cabeças e parece que desta vez vamos sucumbir. Não. Enquanto Jesus estiver conosco, não será a vez de sucumbirmos. Será a vez de termos paz,
de descansarmos e de prosseguirmos a viagem, até que cheguemos ao porto seguro no final. Jesus está no seu barco. Nesta noite eu quero desafiar você a agir como este texto nos ensina, a perceber Jesus além das nossas ilusões, a aceitar Jesus no barco, a experimentar a paz que só Ele pode restabelecer. As tempestades externas não são mais poderosas do que o Senhor Jesus. As tempestades internas não refletem a verdade dos fatos. São muitas vezes fruto de um coração conturbado, ansioso, preocupado, de uma mente dividida entre ser e fazer, entre o bem e o mal, entre o muito e o pouco, entre ir ou ficar. Nós estamos constantemente perturbados pela necessidade de escolhas, de decisões. E a gente começa a ver fantasmas onde não existem. É preciso ter fé para olhar além das ilusões e ouvir a doce voz dizendo: sou eu, não tenha medo. Veja Jesus, reconheça Jesus e aceite Jesus subir no barco da sua vida, para que a paz se restabeleça. Nós vamos cantar um cântico que é esta oração de entrega, de dedicação. Descansar nos braços de Jesus. Ficamos perplexos quando vemos Deus agir. Ficamos extasiados quando constatamos Deus agindo em nossa caminhada, em nossa jornada. Que em nome de Jesus você e eu possamos contar sempre com a companhia de Jesus no nosso barco. Ele está disponível. Ele está pronto. Ele está dizendo para nós todas as vezes: não tenha medo, sou eu. Os ventos não são mais fortes do que eu. Seus sentimentos e suas percepções não são fruto da verdade. Mas o seu coração pode estar firmado em Jesus, autor, consumador, mediador, pacificador, salvador, aquele que vem e estabelece a paz. Não tenha medo, sou eu. Todas as vezes que as tempestades se avolumarem, todas as vezes que o nosso coração nos levar a ver coisas em nossa caminhada, pare para perceber, enxergar e ouvir. Mais uma vez, Ele dirá para você: sou eu, não tenha medo, deixa eu subir no barco. Ele sobe, a paz se estabelece, a jornada continua, até chegarmos no porto final, onde pisaremos na terra santa, firme, eterna. E Ele dirá: viu? Valeu a pena, eu estava com você durante toda a jornada. Os ventos vieram, as ilusões tentaram nos desviar o foco, mas eu estava lá. Eu estava lá. Que Jesus esteja conosco em todo o nosso trajeto, acalmando o vento, silenciando o mar, estabelecendo a paz no nosso viver, para que a viagem prossiga, para que Deus seja honrado e glorificado na nossa vida, nas vitórias, em meio às lutas, enfrentando e vencendo as tempestades, para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos declarar isso. Vem, Senhor, e cobre-me. Vem, Senhor, e esconde-me. Vem, Senhor, entra no meu barco. Estabelece a paz, estabelece a tranquilidade, revela os teus planos, estabelece a tua vontade. Dá que eu veja muito além do que o meu coração me diz. Dá que eu veja além daquilo que a minha mente determina. Dá que eu esteja firmado na tua voz e na tua presença. Vem, Senhor, e entra no meu barco e dirige a minha vida até o fim.
já tomaram uma decisão um dia e trouxemos Jesus para dentro do nosso barco. E com isso tornou a nossa viagem melhor. Temos direção, temos foco, temos esperança. Não significa que as tempestades cessaram, mas nós as enfrentamos. Jesus está no barco. E Ele sempre tem um propósito em tudo aquilo que enfrentamos. Mas também há entre nós aqui, nesta noite, alguém que ainda está remando e sozinho. Os ventos açoitam, as ondas se levantam e o medo nos toma. Começamos a ver fantasmas à nossa volta, assombrações nos assustam e nós permanecemos, e você permanece sozinho. Nessa noite eu quero desafiar você que ainda não convidou Jesus para entrar no barco da sua vida, para fazê-lo hoje, nesse instante, entregando a sua vida a Jesus, dizendo: vem Jesus, habitar em minha vida, entrar no meu barco, trazer a paz que só Tu podes dar. Se nessa noite você é essa pessoa, eu quero orar por você, pois saiba, é a decisão mais importante da sua vida, quando você reconhece que é hora de parar de remar sozinho, remar com dificuldade, remar no mesmo lugar, parar de ter medo dos ventos, da assombração, ver o que não existe. É hora de você ouvir a voz de Jesus e percebê-lo dizer: sou eu, não tenha medo. E então dizer: vem Jesus, entra no barco comigo. Alguém entre nós essa noite que deseja convidar Jesus para entrar no seu barco, dirigir a sua vida e restabelecer a paz? Eu quero orar por você. Onde você está, levante uma das suas mãos e diga: eu quero Jesus no barco da minha vida. Eu preciso desta paz, eu quero esta paz. Alguém entre nós? Deus seja louvado. Há mais alguém entre nós? Onde você está? Sua mão levantada vai dizer com esse gesto: eu quero convidar Jesus para entrar no barco da minha vida, para dirigir o que está por vir, para ir adiante e fazer a vontade dEle, plena, perfeita e completa. Na galeria, alguém entre nós? Quero orar por você nessa hora. Mais alguém? Nós vamos cantar mais uma vez a segunda estrofe e o estribilho. E eu quero convidar você que levantou a mão, se puder vir aqui à frente, eu quero abraçar você, eu quero orar com você, eu quero celebrar a sua vida, que a partir de agora poderá experimentar a paz que só Jesus pode dar, pois o Senhor é Deus, é Rei sobre a nossa vida. Jesus
para revelar toda a tua glória, todo o teu domínio, todo o teu poder e autoridade sobre a natureza, sobre os nossos dias, sobre principados, potestades, revelando a tua glória por meio de milagres, mas acima de tudo, o maior de todos os milagres, trazendo paz ao nosso coração, enquanto atravessamos as tempestades da vida, tendo como alvo o porto final, contigo no céu. Senhor, abençoa a vida da Ângela nesta hora, que Jesus tome assento neste barco, para dirigir os seus passos, para trazer paz, silenciar o mar, acalmar os ventos e estabelecer a tua vontade perfeita sobre a vida dela, Senhor. Bem como todos os demais aqui reunidos em teu nome, que nós possamos contar sempre com a presença gloriosa de Cristo em nosso viver. E que cada remada que dermos seja fruto da nossa comunhão com Jesus, seja fruto de experiências com Cristo, na direção que tu queres, na força que tu tens para nos dar, desbravando mares, alcançando portos seguros, revelando a tua vontade ao mundo, por meio de experiências contigo, Senhor. Muito obrigado por este culto que pudemos prestar a ti. Em nome de Jesus, que tu tenhas recebido a nossa adoração, o nosso louvor, que as orações que fizemos aqui tenham chegado ao teu trono da graça, que saímos deste lugar renovados, transbordando, com forças para a semana que está começando, com decisões a serem tomadas, com escolhas a serem feitas, tempestades a serem enfrentadas, que nós as enfrentemos ouvindo a tua voz, percebendo a tua presença, contando contigo em nosso barco, para acalmar o vento, para abaixar o mar, para trazer paz ao nosso coração. Leva-nos, Senhor, seguros, abençoados, enriquecidos por ti na nossa vida. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Pela graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, o consolo e a direção do Espírito Santo sobre nós, povo de Deus, igreja reunida neste lugar e também espalhada por toda a terra, desde agora e para todos sempre.